Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Um Assassino nos Portões, terceiro livro da série Uma Chama Entre as Cinzas, da autora Sabatari. Então se você quiser saber um pouquinho sobre essa história, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente, deixa eu dar algumas informações para vocês sobre o livro. Ele é da autora Sabatari, ele foi publicado aqui pela editora Verus, um selo da editora Record. Ele faz parte da série Uma Chama Entre as Cinzas, ele é o terceiro livro da série. Ele foi publicado aqui no ano de 2020 e tem 434 páginas. Eu classifiquei ele com 3,5 estrelas e já vou te contar os detalhes da história. Primeiro, um aviso, se você não leu os primeiros livros da série, pode ficar tranquilo. Os spoilers aqui nessa resenha vão ser mínimos, mas eu vou contar para vocês um resumo básico do que aconteceu anteriormente e do que está acontecendo aqui. Eu li os dois primeiros livros já tem um bom tempo, né, que é Uma Chama Entre as Cinzas, que eu achei perfeito. O segundo, Uma Tocha na Escuridão, que eu achei mais ou menos, e agora finalmente Um Assassino nos Portões. O que está acontecendo aqui? Nós temos três personagens principais que nós vamos acompanhar ao longo da história e cada um deles vai ter o seu ponto de vista. Primeiro é a Laia, que é essa daqui, ó, da pontinha. Ela é uma jovem erudita, né? Ela é uma escrava erudita. Então, nós temos alguns tipos de raças ali, né? Os eruditos são um deles. Os eruditos, eles foram escravizados quando o Império tomou o poder. Então, a Laia, ela trabalha muito, né, pela libertação do povo dela. Antes ela não era no primeiro livro ela não era uma ninguém, né? A mãe dela, que era uma revolucionária, ela era filha dessa revolucionária, a filha mais jovem dela. O irmão dela foi preso e o irmão dela, a prisão do irmão dela é o mote de todo a mudança da personagem, o crescimento da personagem. Ela vai atrás para tentar resgatar o irmão dela. Quando ela acaba conhecendo o Elias, que é o outro personagem principal, e faz de tudo para salvar o irmão dela, que estava dentro de uma das prisões mais protegidas do Império, né? Porque ele era um cara que poderia trazer muitos problemas. Então, dentro dos dois primeiros livros vai acontecer isso e ela vai acabar conseguindo salvar o irmão dela. Só que, obviamente, isso vai trazer algumas consequências, né? E ela vai sofrer essas consequências agora também, ao longo da história. E a Lai, ela, nesse momento, ela é uma personagem muito forte ali, ela descobriu o poder dela, ela consegue utilizar o poder dela, que é o poder da invisibilidade. Ela consegue ficar invisível em determinado, assim, nas situações em que ela decide, né? E ela utiliza esse poder para fazer bastante coisa e principalmente para agir em favor daqueles que são sendo perseguidos pelo Império. Então ela é uma personagem muito forte, muito importante aqui no desenrolar da história. Nós temos o Elias. O Elias, ele é um garoto do Império, né? Ele foi criado para ser um máscara. O que é um máscara? São os principais assassinos, né? Os assassinos não, mas eles são a força de elite do Império. Poucos jovens são escolhidos para estudarem na academia e poucos conseguem chegar até essa fase de se tornar um máscara. E o Elias é um cara excepcional, né, nesse sentido. Ele vai evoluindo dentro da academia. Ele era o cotado para ser o mais forte, o mais importante ali. Só que ele, inicialmente, ele é filho da comandante, né, da Keris, e ela é uma mulher horrível, né? Mas ele não foi criado por ela. Depois que ele voltou pra mãe, né? Nem pra mãe, né? Pro avô, né? Que a Keris, ela teve o Elias e acabou abandonando ele numa tribo, que é uma outra raça que tem dentro do livro. As tribos são essas, literalmente tribos, e elas lutam contra o Império, né? Elas lutam contra a força do Império que tenta prendê-los de qualquer jeito. Então eles são uma raça ali que está lutando para sobreviver e eles viajam constantemente. Eles não são... É quase uma vida cigana. Eles não vivem parados em um local, eles vão viajando pelo deserto e eles não têm uma pátria exata, eles são do mundo, né?
e cada tribo tem o seu jeito, cada tribo tem o seu líder, e o Elias ele foi criado por uma dessas tribos, né? Ele tem uma família ali, ele foi adotado por uma dessas tribos, até que ele foi pego de volta pela família pela família dele, né? Que era uma família muito importante, e ele acabou crescendo ali em Black Cliff, que é essa academia. Esse é o resumo da vida do Elias. Não quero entrar em muitos detalhes não, porque senão a gente não vai andar com essa história. E o que vai estar acontecendo aqui? O Elias, a gente já sabe, ele abandonou tudo, ele se apaixonou pela Laia, então ele descobriu um novo caminho para ele, né? Só que as decisões que o Elias tomou ao longo dos 2 primeiros livros acabaram levando ele à situação em que ele se encontra atualmente. O que ele é? Ele é um aprendiz, inicialmente, um aprendiz de apanhador de almas. Ele fez um juramento, né, de que ele iria ficar ali no local de espera e ele iria aprender a como passar os fantasmas que chegavam até ali. Ou seja, as pessoas morriam, elas iam para o lugar de espera e no lugar de espera o Elias ele ajudava elas a passarem para onde quer que fosse depois da morte, né? Para a vida após a morte. Então ele era essa pessoa que estava ali, que tinha um poder, que tem uma força, e ele tem essa responsabilidade com o mundo, né? Ele não pode simplesmente deixar tudo de lado e viver a vida dele normal. Ele tem um compromisso que ele firmou com o local de espera, né? Com essa magia muito importante. Só que ele ainda é muito apegado às pessoas, então ele ajuda lá em diversos momentos, ele tá saindo constantemente do local de espera e isso vai gerar muitos problemas para o Elias dentro desse livro aqui. E é a terceira pessoa que nós temos que falar, é a que tá aqui ó, em destaque na capa do livro, que é a Helene, que é a Águia de Sangue. Ela não é nem mais chamada de Helene, né? Helene Átila. Ela é a Águia de Sangue, a segunda mais importante do Império. O Imperador é o primeiro e ela tem ela logo em seguida. Ela é a segunda pessoa mais importante do Império. E a Helene, ela tá ela é a força, né, do Império. Mas ela tá vivendo ali um período muito complicado, porque no livro anterior ela perdeu a família dela. Então ela tá muito abalada emocionalmente. Todos foram mortos pelo Imperador, que é um cara maluco, né, o Marcos. E o Marcos, ele é casado com uma das irmãs dela, né? Então a irmã dela é imperatriz. Então eles ali vivem uma relação onde o Marcos é extremamente violento com a esposa. Então a Helene, ela fica ali numa corda bamba, porque ela quer proteger a irmã e ao mesmo tempo ela precisa se dobrar às vontades do imperador. Então ela tá numa caçada para tentar capturar a comandante, mas mais do que capturar, ela quer eliminar a comandante. Só que ela não pode eliminar a Kelly de qualquer jeito, assim, eu quero matar ela agora, então vou matar. Não, não é bem assim, ela precisa fazer tudo certinho, porque a Kelly, ela tem muita influência no Império, ela tem muitas pessoas que a seguem, e ela não é uma inimiga, assim, que é fácil de cair, não. Ela pode até cair, mas ela vai cair atirando. Então ela é muito forte e ela é uma das personagens assim mais fortes dentro do livro e que vai bater muito de frente com a Helene, né? Então ela tem ali com a Águia de Sangue. Então ela tem ali um problema enorme que é de tentar manter o Império vivo, de tentar proteger o seu povo, de tentar fazer o melhor, tomar as melhores decisões para proteger o seu povo, já que o imperador é um cara terrível. Então ela toma para si essa responsabilidade. Fora que ela tem que lidar também com o poder dela. Qual é o poder da Águia de Sangue? Ela tem o poder de cura. Então ela fica ligada a todas aquelas pessoas que ela pode curar, que ela toca, canta e acaba gerando uma cura para essa pessoa. Então é uma personagem também muito importante e, sendo até um pouquinho suspeita, é a minha favorita dentro da história toda. E o que vai acontecer aqui? Deixa eu baixar um pouquinho o livro, gente. Cada um deles vai viver... Braço cansou. Cada um deles vai viver uma história aqui dentro desse livro. A gente vai ter 3 visões do que está acontecendo pela visão desses 3 personagens e cada um está vivendo um momento ali da história. A gente também tem
Portador da Noite, que é um outro personagem, que é basicamente o vilão da história, né? Só que o interessante desse livro, que eu acho que é um trunfo da autora, é que não existem exatamente vilões no livro. Existem pessoas ruins e pessoas motivadas a fazer coisas cruéis por algum motivo. Tudo é justificado aqui nesse livro. Claro que a justificativa nem sempre é boa e a gente não pode acreditar na justificativa, né? E nem concordar. Mas eles são todos movidos a algum tipo de motivação, seja para bem ou para mal, né? E quem é esse Portador da Noite? Ele é um Dijin que... Ele era o rei dos Dijins, né? Depois a gente vai entender um pouco mais sobre a história dele. Ele era o rei dos Dijins e ele tá ali numa luta para reaver o poder deles. Aí a gente tem que entrar e voltar um pouquinho na história aqui, gente. Porque o que aconteceu? Há muito tempo atrás, os Dijins eles foram aprisionados dentro de um determinado local. No livro conta tudo direitinho. E ali o poder deles foi limitado. Então eles eram seres que comandavam ali o mundo, eles tinham um papel no mundo importante. E eles acabaram sendo traídos e presos. E por conta disso, foram massacrados, as famílias foram massacradas, as crianças. Então era uma outra espécie também, e que uma outra raça também que acabou sofrendo por conta de uma destruição, de uma guerra, de uma traição, né? E uma traição cometida pelos eruditos. Os eruditos tomaram o poder e depois eles acabaram sendo escravizados. Então, para vocês entenderem como são o ciclo das coisas, né? Então, esse o Portador da Noite, ele tem uma missão de vingança mesmo. Ele quer se reerguer, ele quer libertar o seu povo, que ficou preso durante muito tempo. Então, ele vai fazer de tudo, porque ele tem essa missão de vingança. Então, ele vai tentar, de todas as formas, encontrar a forma de resgatar o seu povo, de libertar o seu povo. E tem uma forma, né? Que eu não vou contar qual é, porque vocês vão ter que descobrir lendo o livro. E ele vai ser um cara, assim, muito importante na história. Porque é o que eu falei pra vocês, o tipo de vilão que não é tão vilão assim, né? Aquela pessoa que faz maldade gratuita. Ele tem os seus motivos, apesar de não serem motivos justificáveis, assim, para todos nós. Não é algo que a gente aceita, não é nem justificáveis, é aceitáveis, a palavra correta é essa. Não são motivos aceitáveis, mas tem os seus motivos, e a gente entende isso lendo o livro, né? Então ele vai ser um personagem também muito importante aqui, e ele vai ser o motivo da Laia perseguir tanto, tentar destruir os planos dele, porque quando ele libertar os Dijins, tudo no mundo vai ser completamente diferente. Então uma guerra vai ser iniciada, uma luta pela sobrevivência entre os humanos e os Dijins vai ser iniciada. Então muita coisa pode dar errado, e não é só sobre o futuro dos eruditos, não é só sobre o futuro dos navegantes, que é um outro povo, e nem só sobre o futuro do povo do Império, é a humanidade no geral, os tribos e tudo mais. É a humanidade no geral. Então a missão da Laia dentro dessa história aqui nesse livro, ela vai fazer de tudo para frustrar os planos do Portador da Noite, né? Então nós temos ali cada um deles enfrentando determinados tipos de problemas que no final vai convergir e vai levar eles a um determinado local, se junto ou não, vai convergir, gente. Bom, agora deixa eu dar minha opinião para vocês e explicar o motivo das minhas estrelas. Eu gostei do livro, eu achei que ele deu uma... Eu acho que quando você está escrevendo uma fantasia, a tendência é que a cada livro a história cresça, a história evolua e o universo também cresça. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Conforme o universo vai crescendo e outros personagens vão sendo inseridos na história, a tendência é que ou fique muito bom ou a história fique um pouco mais caída. Porque são vários elementos que você precisa prestar atenção. Então, ou você se aprofunda muito em um, ou você vai tratar tudo muito superficialmente. E o que vai acontecer aqui? Eu achei que a Sabá, ela tratou um pouco superficialmente algumas questões. A gente não se aprofunda muito em nenhuma das raças. A gente tem a visão de cada um dos personagens, mas a gente não se aprofunda muito no universo deles. É tudo muito superficial. Já existe, tá lá, só que a gente não vai se aprofundar. Outra coisa que me incomodou um pouco
são as cenas de luta. A gente tem várias cenas de lutas dentro da história, mas eu não senti tão bem narrado assim. Quem está acostumado a ler livros de fantasia, de alta fantasia, onde os autores eles têm um profundo conhecimento daquilo que eles estão escrevendo, vai sentir diferença quando um autor ele trata até mesmo uma guerra de uma forma não tão profunda. Ele não vai se ater muito às questões de batalha mesmo, a narrativa de batalha, de força, etc e tal. E a Sabá faz isso nesse livro. Ela não se atém muito nas narrativas de batalha corpo a corpo. Nós temos cenas assim, mas elas não duram muito tempo. Elas são passadas, né? Não é tão profundo. Outra coisa que me incomodou um pouco é que eu gosto muito de livros que vão tratar a amizade com carinho, sabe? Dentro do primeiro livro, a ligação entre a Helene e o Elias era uma ligação muito profunda, ao ponto da Helene ser apaixonada pelo Elias, só que ele não sentiu mesmo por ela, o tanto que ele deu preferência pela Laia. E é a preferência dele eu creio, até o final do livro. Apesar de o romance ser praticamente inexistente nesse livro, não tem tempo para romance aqui, gente. E por mim não fez falta, sinceramente, sendo bem sincero pra vocês, romance não faz falta nessa série. Mas a amizade deles, a ligação entre eles eram o braço direito um do outro, a pessoa em que o outro mais confiava. Então a ligação entre eles era muito forte, muito. A Helene sempre embarcava nas aventuras do Elias e vice-versa. Então eles tinham uma ligação para mim muito forte, ao nível Katniss e Gale de Jogos Vorazes. Quem leu sabe o que eu tô falando. Então a ligação deles era muito intensa. Não tô falando de romance, tá bom, gente? Tô falando de amizade, de lealdade, de companheirismo. Quando há um racha entre eles, não é que existe exatamente um racha, mas eles vão seguir caminhos separados. Então, em alguns momentos eles vão se reencontrar. E quando eles se reencontram é quando a gente vê a Helene mais humana. Ela confia muito no Elias e ela coloca muita esperança nele, de que ele vai ajudar ela de alguma forma. E em alguns momentos ele até ajuda, porém ele não pode, ele tem uma outra missão. A mesma coisa acontece com a Laia, ela confia muito no Elias, ela tem uma ligação muito mais emocional, romântica com ele, e ele ajuda ela em diversos momentos, porque ele gosta dela de verdade. Eles se quase almas gêmeas, né? Apesar das decisões da Laia no passado, que os afastou, mas eles se gostam muito. Então ele coloca muita da força dele, assim, e ajuda ela em diversos momentos. Ele tá ali pra ela, pro que der e vier. Até que não pode mais, ele não pode mais. Então, pra mim, incomodou muito esse racha entre os três, né? A Laia com a Helene, elas também têm uma relação bem interessante de amor e ódio, né? Elas, não é que, é mais uma questão assim de respeito mútuo e de respeito pela força uma da outra, né? E não é que elas se gostem de verdade, não, elas não se suportam, mas elas entendem que uma precisa da outra e que elas precisam coexistir de uma forma ou de outra. Então, quando os três ali, pra mim, que são esses personagens principais da história da Sabá, eu preferiria, sinceramente, não sei como vai ser no último livro, mas eu preferiria muito mais que aqui já houvesse uma conversão no universo deles, que eles se unissem de alguma forma, porque a união deles faria muito mais diferença no que vai acontecer no futuro. Não sei se isso vai acontecer no último livro, eu espero que sim, porque muita coisa que leva a crer que isso vai acontecer. Eu ainda não tenho o último livro, o quarto livro da série. Pretendo comprar em breve. E apesar das reviews negativas, eu quero ler para ver para onde essa história vai caminhar, né? Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, nós temos novos personagens aparecendo, personagens interessantíssimos que têm um poder assim de deixar a trama ainda mais interessante pro futuro. Nós temos outros personagens antigos. Os dois companheiros ali da Helene que trabalham e lutam com ela, eles são muito interessantes, e eles aparecem ainda mais. A gente fica muito com a pulga atrás da orelha com a comandante, ela não aparece tanto aqui,
nesse livro. Ela tem os seus momentos, mas ela tá ali como a pior pessoa do universo, mas que não dá muitas caras, sabe? Ela é muito mais falada do que vista. Outra coisa também que é interessante nesse livro é que a gente descobre finalmente a verdadeira identidade de uma personagem muito importante, que é a cozinheira. A cozinheira, ela é uma personagem extremamente importante nesse livro e a gente vai saber quem ela é de verdade aqui. E isso foi um dos trunfos também do livro, que eu gostei demais. Outra coisa que... Esses são pontos positivos. Agora, um pontinho negativo, além dessa questão da amizade, que eu senti que os três precisariam andar mais juntos, que seria mais interessante para a força da história. É claro que fica... Para a narrativa, é interessante que você veja os pontos de vista diferentes, mas eu senti falta de um apoio para cada um deles. Eles estavam muito sozinhos. O Elias sozinho, tendo que lutar suas batalhas sozinhos, a Laia sozinha, a Helene sozinha, então eles muito solitários, cada um deles, e enfrentando problemas punks demais, sabe? Que tem a ver com o universo. Então, é muita coisa colocada nas costas de personagens tão jovens, né? Na minha opinião. E outra coisa que é uma crítica também é no andamento da história. Eu senti esse livro um pouco mais arrastado no sentido de evolução. Não temos tanta evolução assim. Não acontece coisas pequenas que vai construindo. Esse livro, ele parece mais um livro de construção do que um livro de evolução. Evolui muito pouco, a gente conhece a história, mas nada significativo que te diga assim, nossa, mano, agora o bagulho pegou mesmo. A não ser no final do livro. Mas aí ao final do livro tem que acontecer alguma coisa. Mas durante o livro em si, é muita coisa enrolada, gente. Eu achei que o livro ele não andou. Eu até li um pouquinho, eu me coloquei em metas, né, de leitura. Então, que eu conseguisse dia a dia, diariamente, construindo essas metas, terminar o livro. Porque, sinceramente, a vontade que dava era de nem continuar lendo. Eu aqui, ó, com vocês, eu vou ler o que tá na orelha do livro, né? Que são alguns comentários sobre a história do BuzzFeed. Emocionante e difícil de largar, os leitores vão devorar este volume. Não é verdade, eu conseguia largar fácil o livro. O livro trata com habilidade de questões sérias, como os custos do genocídio e da guerra, cheio de ação e emocionalmente envolvente. Um assassino nos portões é a leitura perfeita. Concordo em partes com esse comentário. Ele realmente trata de habilidade de questões sérias, como o custo do genocídio e da guerra. Isso sim é muito interessante no livro. Você vai lidar com... A gente vai ver um campo de refugiados que me lembrou muito o período em que as pessoas estavam fugindo da guerra na Síria e iam para a Europa e ficavam naqueles campos de refugiados, que era uma coisa assim absurda mesmo, tentando entrar nos países, tentando fugir, e viviam em situação abaixo do aceitável, né? Então, lembro muito disso nesse livro. Tem uma crítica muito forte a isso aqui nesse livro. E tá, mais um. Esse foi do Washington Post, agora do Booklist. Tari criou uma história irresistível que desafia os leitores a parar de virar as páginas, mais ou menos. Bookish. Os fãs da série não vão querer perder este volume eletrizante. Assim, gente, eu sou muito fã do primeiro livro. A partir do segundo eu já não gostei tanto. Principalmente porque eu não fui fã do relacionamento do casal principal, que é a Laia e o Elias. Eu não shippei eles dois em momento algum. Eu sempre shippei a Helene com o Elias, porém, né, não é o que a autora queria. E eu tenho que aceitar isso porque não sou eu que assino essa história. Então ela faz do jeito que ela quer. Mas todo o por trás, tirando o romance, que pra mim não agradou em nada, o restante do livro, o romance, sabe, não é nem 10% da história. Então pra mim é indiferente. Mas todo o restante era muito bom mesmo. Só que até um comentário que eu li no Goodreads, que parece que a história vai decaindo, e eu tô sentindo isso também. O primeiro livro 5 estrelas, o segundo 4 estrelas, o terceiro tá sendo 3,5, e eu tô com medo de ler o quarto e não gostar do desfecho, porque geralmente o autor não consegue terminar uma história muito bem, né? Uma série muito bem. Então, vamos ver o que vai me aguardar aí. Sobre a edição, eu tenho que fazer um comentário aqui com vocês.
é que na hora do corte desse livro aqui, ó, primeiro que, ó, vou mostrar aqui de pertinho pra vocês verem, tá vendo aqui as letras? Ela tem esse desenho dourado, né, essa coloração dourada e vai soltando, tá, gente? Conforme a gente vai manuseando o livro, isso daqui vai soltando. Esse livro meu, eu tirei ele ele veio embalado no plástico e eu tirei do plástico no ano passado, no final do ano passado, em dezembro, no caso, no mês passado, né? Então, mês passado, não, esse vídeo vai ao ar, eu acho que... Não, a gente ainda vai estar em janeiro, quando esse vídeo for ao ar. Mas eu tirei ele do plástico em dezembro, então vocês estão vendo aqui, ó, como as letras já estão desgastadas. Não manuseei tanto assim, hein? E outra coisa, ele veio cortado, vou abrir bem aqui o livro, ó. Eu vou passar minha unha aqui pra vocês verem. Algumas pessoas vão odiar isso, mas ó, ele veio rasgado. Estão vendo aí? Espero que dê pra ver. Isso daqui, a letra, ela veio em relevo. A letra aqui, ó, Assassino nos Portões, é em relevo. E o P, eles cortaram demais, então o livro veio cortado a mais, veio rasgado. Então, pra mim, isso é uma decepção, algo que não deveria acontecer, porém é uma falha, né? Falha de fabricação e acontece, eu fui a sorteada, então minha crítica tá aí. Gostei da capa, eu não gosto de pessoas em capa, mas aqui é um desenho, então tá ok. Serviu pra gente entender um pouco como é a ideia da máscara, né? Que no caso a Elaine tá usando aqui, isso é interessante. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse livro. Lembrando que a resenha escrita dele tá saindo simultaneamente lá no blog. Então, se você quiser uma versão um pouco mais sucinta do que acontece dentro da história, você pode ir lá no blog conferir, ok? Lembrando também que eu indico a leitura, gente, eu indico a leitura da série toda, eu sempre indico muito a série Uma Chama Entre as Cinzas. O primeiro livro é esplendoroso, maravilhoso, de verdade. Infelizmente, eu tô sentindo que a autora tá se perdendo. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo de onde vocês podem comprar. Vocês comprando pelo link, vocês vão estar ajudando qualquer item, não precisa ser necessariamente o livro, mas vocês comprando qualquer item pelo link, vocês vão estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, beleza? E é isso por hoje. Lembrando que se você não segue a gente nas nossas redes sociais, segue lá, principalmente no Instagram. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, só clicar no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Em breve, muito em breve mesmo, eu volto muito mais para vocês. Eu aguardo todo mundo.